Perto. Achei melhor perto. Melhor? Acho que é melhor, a qualidade tá melhor. E pessoal, Pai do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa. Vou falar de novo pra eu mexer aqui pra ver como é que tá. Você aí de casa. Tá bom? Tá. Você aí de casa. Quero perguntar se você está inscrito no canal. Se você está aqui online com a gente e ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreva, porque a gente está rumo aos 50 mil. Falta pouquíssimo. Compartilhe esse vídeo no grupo de jovens. Peça para que eles se inscrevam. Para que eles se inscrevam. Calma, não me vou. Mas tu viu o que eu fiz aí? Não. Peça para que eles se inscrevam e que estejam com a gente aqui no canal Boa Semente. Então, vai entrando, vai compartilhando. Se você está aqui com a gente nessa live, mesmo que você não fique até o final, comenta isso para a gente saber aonde que a gente está chegando. Temos 10 pessoas aí. Gente, mesmo que você não fique, comenta aqui embaixo de onde que você é. É muito bom para a gente saber onde que o nosso canal está chegando, não é mesmo? Verdade, verdade. Pô, você tá aí, comente aí, por favor. Né? Pô, 10 pessoas, do nada, assim. Todo mundo tá assim, funcionando o sininho, né? Pelo jeito. O pessoal já entrou. Ou melhor, aparece isso, aparece quando tá programado, né? Não, quando aparece a gente entra, acho que deixa aparece. ao vivo. Então, pessoal, fica aí com a gente. A aula de hoje, aula muito, muito legal. Vou passar aqui os avisos iniciais. Da semana passada para cá, entrou bastante gente no Apoiadores, acho que porque a gente mostrou, né, qual é o material e isso incentivou as pessoas a entrarem. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de apoiadores, entra aqui embaixo, apoia-se Boa Semente Jovens. A partir de R$10 você vai estar recebendo o nosso material didático, que é os slides que a gente usa, e um plano de aula com questionário, atividade, caça-palavras, dinâmica, muita coisa para você aplicar na sua aula de domingo. Então, se quiser se tornar apoiador, entra no link aqui embaixo. Ou então, entra no grupo, que também está aqui embaixo, do grupo do canal, né? Grupo de jovens, que lá você recebe material gratuito toda semana, sempre que possível. E também pode me achar para fazer o apoio pelo Pix. Então, é muito bom ter vocês pertinho. Teve muitos comentários aí semana passada, eu tava dando uma olhada, o pessoal falando que tava tentando entrar como apoiador e não tava conseguindo. Aí, seu pai até comentou em um dos... Que eu acho que eu respondi também. Então, assim, tem um número, novamente, a gente já fala isso já tem um tempo, mas voltando, só mais uma vez. Tem um número na descrição do vídeo, onde você pode entrar. O link já é direto do grupo. Então, gente, só clicar e cai direto lá no grupo. E aí, caso você não tenha conseguido fazer o Apoia-se ali pelos trâmites, pelo site e tudo mais, entre em contato com a Poliana, puxa lá o número dela, que ela é uma das administradoras. Aparece lá em cima. Já vai aparecer, você manda mensagem, ou pra mim também, tanto faz. E aí já fica mais fácil, aí você já entra pelo Pix, fica muito mais fácil, já ajuda bastante. Valeu? Porque realmente quem entra pelo site é mais prático, mas a gente acaba perdendo o valor também pelo site. Sim. Quem entra pelo Pix, o valor vem totalmente pra gente. E aí a gente reveste em equipamentos, em cenário, né? Tudo isso que a gente tem feito pra melhorar de fato o canal. Tá conosco aqui, ó. Vamos ler aqui os comentários. Achei que o nome dele era Rom. Não. Presbítero, né? Imagina. Presbítero Tiago Ribeiro, a paz do Senhor Jesus. Acompanho vocês de Nova Mamoré, estado do Rondônia, fronteira com a Bolívia. Caraca, que legal, hein? Que legal. Deus abençoe sempre suas vidas. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Nos sentimos abençoados. Que bom ter a sua presença aqui. Continue comentando aí. Gente, que poder a internet tem, né? Acho isso incrível. Deus é maravilhoso. Legal, fica com a gente. Fátima Oliveira. A paz do Senhor, gratidão por mais um momento de aprendizado. A adoção de vida nos possibilita legitimamente a participar das bênçãos da glória futura de Deus. Já um spoiler da aula de hoje. E lembrando que a Fátima é uma das nossas ajudadoras, colaboradoras do canal. Ela que também faz os materiais, coloca lá no grupo, juntamente com seu esposo, Moacir. Então, assim, muito obrigado pelo carinho e pela ajuda de vocês. Você faz esse canal acontecer. Com certeza. Obrigado. E vamos lá? Vamos lá. Tá ali. Está carregando. Eu acho que é melhor deixar carregando. Caraca. Complicado. É o instrumento de trabalho também. Aqui. Vai lá. Então vamos lá. Lição de número 6. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da adoção.
Isso mesmo. Então, semana passada a gente falou sobre o amor de Deus e você vai entender, pelo menos essa ordem aqui também tá bem legal, você vai entender que o que nos possibilita ter a doutrina da adoção é de fato o amor de Deus. O meu tópico ele fala um pouquinho sobre isso, o 2, né? Ele fala primeiro sobre o amor de Deus e a doutrina da salvação acontece mediante a pessoa de Cristo, que é a materialização do amor de Deus. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, lição de número 6, a doutrina da adoção. O texto de referência está lá em Romanos, do verso 8 até Romanos 8, na verdade, do verso 15 até o verso 23, e Gálatas 4, verso 5. Versículo do dia: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu gosto muito dessa parte desse versículo. O espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, do 15 e o 16. Verdade aplicada: a adoção pela obra do Filho permite que os redimidos desfrutem da comunhão eterna com Deus Pai. Os objetivos da lição são 3. Momento de oração nós fazemos no final, né? Mas a gente vai chegar lá. Vou orar, vou ler logo. Ore para que mais pessoas sejam feitas filhas de Deus pela fé em Cristo. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é compreender que a adoção como filhos de Deus vem pela obra de Cristo. O segundo é identificar a adoção como parte do plano de Deus. E o terceiro é reconhecer a adoção como filhos de Deus. E a introdução. Ao aceitar Jesus como Salvador, passamos pelo processo de adoção, que nos tira da condição de criaturas e nos faz filhos de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo ressalta que essa condição de filhos nos habilita a receber as bênçãos que o Pai guarda para o seu povo. Somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com ele padecemos, para que também com ele sermos glorificados. Romanos 8:17. E o ponto-chave: pela fé em Jesus Cristo, recebemos o privilégio de nos tornar parte da família de Deus. Amém. Então, dado o início à aula, vamos nessa. Muito bom, muito bom. Esse é um assunto muito legal, muito importante, como a gente vem falando há várias semanas, vários dias, sobre a importância do livro de Romanos, né? Porque é um livro que fala diretamente para nós, né? Que antes fomos gentios e hoje fazemos parte desse grande plano, recebemos a bênção de sermos alcançados por Cristo e agora também se tornar filhos. Então, são temas extremamente atuais e que são necessários para tratar com os jovens. Por mais que a gente esteja falando assim, jovem precisa saber sobre sexo antes de casamento. Precisa. Jovem precisa saber sobre como se vestir. Precisa. Mas estudar mais sobre a Bíblia, saber mais da nossa condição como filho, da nossa condição como cristão também é muito importante. Esses dois assuntos são importantes. É interessante saber regras para a vida cristã. Mas antes disso, é importante se entender como filho, se entender como cristão. Então, assim, estou dizendo que, torno a dizer que essa revista tem sido muito importante. Ela tem trago uma maturidade espiritual para os nossos jovens, né? Tem aprofundado a nossa fé, eu acredito. A gente como adulto, jovem adulto, já se sente assim, né, amadurecendo na fé com essa revista. Romulo se nega aí pros varões, gente. Já fazer um ano, semana que vem, o Romulo não quer cantar por nada nos varões. Ele acha que ele vai ficar jovem pro resto da vida, mas tá bom. Então, assim, é uma revista que tem trago esse amadurecimento para o nosso meio. A aula de hoje, ela vai tratar sobre essa questão da adoção, e eu acho muito importante que a gente fale mais sobre a adoção. Aqui a gente vai tratar lá da adoção espiritual, mas trazendo um ponto importante, é necessário que a nossa igreja seja mais atuante no quesito de adoção, né? Dificilmente você conhece algum casal cristão, eu pelo menos não conheço nenhum casal cristão que pratique a adoção, que tenha essa questão de adoção. Óbvio que a adoção não é para todos, né? São casos assim peculiares, são casos que pessoas têm que estar preparadas de fato para isso, porque pegar uma pessoa para sofrer também não é o ideal, né? É melhor que você não tenha. Mas é uma coisa que a gente não fala muito na igreja, da arte da adoção, de quanto que isso é fundamental. Nós somos adotados por Deus, somos co-herdeiros com Cristo, mas não falamos sobre a adoção terrena. Enquanto isso, muitas crianças têm padecido, têm sentido falta de um lar, falta de um carinho, falta de uma estrutura. E muitas vezes tem casais que podem fazer e não fazem. Então, assim, é algo que
a gente deveria falar mais, a gente não fala. Não só nesse sentido, mas também trazer mais essa questão para os jovens, né? Às vezes pode ter na sua igreja algum jovem que seja adotado e que talvez tenha algum estigma social ali em volta dele, né? De talvez ele não se sentir filho como os outros filhos e passar por certas dificuldades e necessidades. Então, quanto mais a igreja falar sobre isso, quanto mais a igreja for atuante nesse sentido, mais a gente vai crescer. Não só como igreja, como espiritual, mas também socialmente falando. Eu achei importante falar, porque é algo que a gente não fala, a gente não trata, é um tabu no meio evangélico e a gente, infelizmente, tem errado com relação a isso. Quantas famílias, quantas crianças têm precisado de um lar e a gente não olha para essa questão, tá? Então, assim como Cristo se sacrificou e fez parte desse plano de salvação para que nós nos tornássemos filhos, então que a gente também tenha esse olhar, né, para com o nosso próximo, as crianças que têm padecido, tá? Então, inicialmente eu falaria sobre essa questão da adoção, falaria um pouquinho sobre como é o processo de adoção humana, como que isso acontece nos trâmites legais, né, como que faz e tudo mais. É importante porque é na juventude que nasce o desejo de ser mãe, o desejo de ser pai, tanto naturalmente quanto por meio de adoção. Então, eu acho que é um ponto que eu começaria falando, perguntando se eles sabem o que é uma adoção, qual é o processo para você adotar alguém. Eu acho que eu partiria para esse plano. Posteriormente, não precisa ser algo extenso, posteriormente eu partiria para o lado espiritual. Porque assim como na parte humana, uma pessoa é escolhida, né, na parte humana que eu digo, é na parte natural, que você vai lá, alguém. Você escolhe alguém, da mesma forma, Deus nos escolheu. Eles nos recebem com amor, com carinho e nos oferecem uma herança de vida eterna, né? Outrora, quando a gente vivia no mundo do pecado, na vida de pecado e da perdição, o nosso salário, né, a nossa herança era a morte. E a morte é exatamente a separação de Cristo. Então, quando ele nos adota, ele nos faz participantes e nos dá uma herança, a herança justamente da vida eterna. A vida eterna com Deus, a vida eterna com Cristo e a vida eterna com aqueles que se foram em Cristo Jesus. Então, quer presente maior do que esse? Não existe. Então, eu faria mais ou menos isso. Traria um pouco do ponto da adoção humana e falaria também da adoção espiritual, para que faça sentido, tá? Então, vamos lá. Bom, tem mais um comentário da Fátima. Eu e meu digníssimo esposo estamos assistindo de Goiânia, Goiás. Eu queria fazer um elogio. Porque sempre quando ele aparece aqui no vídeo, ele fala dela. Sim. E sempre quando ela aparece, ela fala dele. É verdade. Então, assim, isso nos mostra como um casal, ele sabe... Como um casal é de fato frutífero, né? Quando você olha, você fala... Eles estão sempre transmitindo amor um pelo outro. Então, carinho. Deus abençoe o Moacir e a Fátima. Vocês como pessoalmente cada um também, mas como casal também, como conjunto. Isso é muito importante, não é a primeira vez que eu reparo isso, mas ele sempre quando ele tá aqui, ele elogia ela e ela elogia ele, e é assim que tem que ser. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Beijão. Vocês estão glorificando a Deus assim. Juarez Medeiros botou a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, meu irmão. Acho que é a primeira vez que a gente vem aqui na live. Se for, confirma aí pra gente. Agora a gente vai entrar propriamente dito na lição, tá? Eu dei um pano de fundo sobre o que eu faria, né, no início da aula, falaria um pouquinho dessa adoção humana e espiritual, e agora a gente entra no tópico 1. Tópico 1, uma nova posição espiritual. A adoção divina nos possibilita a legitimidade, guarde essa palavra, a partir das bênçãos da glória futura de Deus. Ao receber o espírito de adoção, passamos a usufruir da paternidade de Deus, deixando de lado o temor da escravidão. Essa verdade joga por terra toda a crença de que todos os seres humanos são filhos de Deus, pois nós nos tornamos filhos de Deus somente pela fé em Jesus. 2 pontos importantes. Um ponto eu anotei, o outro eu só me liguei agora. O primeiro ponto é o ponto da legitimidade. A adoção divina, ela nos possibilita exatamente a legitimidade. O primeiro ponto é entender o que é legitimidade. Que palavra é essa? Porque às vezes é o que eu sempre falo toda semana. Você acha que seu aluno sabe daquilo e às vezes ele não sabe. Então, dê a sua aula como se você estivesse dando para uma criança de 3 anos. Mastigue o tema, mastigue os tópicos, para que de fato ele saia daquela aula entendendo o que você quer passar. O que o autor da revista quer passar e o que você, professor, quer que ele absorva. Então, o primeiro ponto é entender o que é legitimidade. Legitimidade é você estar em condições. É você estar apto. É você estar legal. Então, assim, Rômulo é legítimo para receber uma herança. Então, ele está apto, ele está em condição de receber aquilo. Então, legitimidade tem a ver com isso, com relação ao seu estado legal. Então, a adoção divina, ela nos possibilita receber, desfrutar de tudo aquilo que Deus pode nos dar. Então,
Então, a partir do momento que ele nos adota, nós nos tornamos filhos, e assim nós podemos fazer parte dessa grande herança. A herança, né, a gente acaba recebendo. E outro ponto muito importante que aparece no final é a quebra dessa crença de que todos somos filhos de Deus. Na verdade, não. Isso é algo que a gente repete, a gente acha que alguém que está lá no mundo fazendo mais suas iniquidades é filha de Deus porque Deus que fez e tudo mais. Ah, é filho de Deus. Não, não é filho de Deus. Só é considerado filho de Deus aquele que por meio da fé crê em Cristo e crê em Deus. Então, muito importante fazer essa quebra também. Tem uma palavra para isso, né? Você sabe, né? É criatura. Criatura. É usado como criatura. Porque é criação de Deus, né? Foi criado por Deus. Agora, filho é uma outra parte. Filho, diretamente, assim, tipo, se ligar o que você está construindo na sua narrativa, né? É por meio de Cristo. Então, se você não reconhece em Cristo, você não é reconhecido diretamente como filho. Sim, você não crê. Não tem como. Então, a criatura de Deus todos nós somos, porque nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança deles. Sim. Porém, quem realmente tem o direito de filho, quem é adotado por filho, é quem realmente crê na mensagem. É necessário... É um ponto importante para que você seja, de fato, adotado. Exatamente. É necessário que você faça algo. E esse fazer algo é ter fé. Ter fé que Cristo é o Filho de Deus e que através do sacrifício dele nós recebemos essa oportunidade. Então, quando a gente recebe essa adoção, nós nos tornamos aptos, legítimos, para desfrutar da glória de Deus. Glória futura, né? Não é a glória terrena. Lá em Romanos 8,17, eu vou falar um pouquinho isso mais um pouquinho à frente, que enquanto a gente está em terra, a gente vai padecer assim como Cristo padeceu, mas naquele grande dia a gente irá desfrutar da glória eterna juntamente com o Pai. Então, quando a gente se torna filho, a gente deixa a condição de escravo, a condição de antes, escravo do pecado, escravo de tudo aquilo que nos aprisionava, né? Que você era uma pessoa sem escolha, você era uma pessoa sem direito, você era uma pessoa sem vínculo, porque o escravo não tem vínculo com o seu senhor. O escravo, ele faz aquilo, ele não tem a menor responsabilidade, ele faz aquilo que é mandado, e a sua relação é aquela ali. Então, a partir do momento que a gente se torna filho, a gente passa a ter escolha, eu vou falar um pouquinho sobre isso no tópico 3, a gente passa a ter escolha, a gente passa a ter direito, a gente passa a ter vínculo, e a gente passa a ter, acho que é o maior, responsabilidade. Como filhos, nós temos responsabilidade. Vou destrinchando isso ao longo dos tópicos. Vamos lá. 1.1, porque senão eu acabo falando muito. 1.1, co-herdeiros com Cristo. Somente pela fé em Cristo podemos receber o espírito de adoção e nos tornar filhos de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ensinou a igreja que, assim como todos morreram em Adão, é uma passagem que o Romulo sempre fala, né? Também assim como todos morreram em Adão, também todos são vivificados em Cristo. E é o segundo Adão, como o Romulo sempre fala. Por isso Jesus veio ao mundo, para nos tornar filhos de adoção, segundo a vontade de Deus, desde o início. Esse tópico ele é muito importante, porque é justamente isso que a gente está falando. Somente pela fé em Cristo nós podemos receber o espírito de adoção. Ou seja, não é pelo que eu faço, não é pelo que o Rômulo faz, não é por mérito, mas é pela fé que Cristo foi a pessoa que foi capaz de restabelecer esse vínculo. O vínculo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na humanidade. Então, somente um cordeiro perfeito seria capaz de restabelecer essa relação. Então, não tem como você se considerar filho se você não acredita que Cristo veio ao mundo. Se você não acredita que Cristo foi o único e ser capaz de nos santificar e de nos aproximar de Cristo. Por isso que a fé em Cristo é o primeiro passo para nos tornarmos filhos de Deus. Então, já comentei sobre isso aqui, já falei outras vezes com jovens, estava vendo uma onda no TikTok de pessoas que falavam assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Cristo. Acreditar em Cristo já é demais. Achar que ele veio de uma virgem e tudo mais, né? Para mim isso é demais. Não tem como você ser considerado filho. Ou você acredita ou você não acredita. A fé, ela não tem meio termo. Eu acho que eu acredito. Eu acho que é isso. Não é. Ou você acredita ou você não acredita. E o primeiro passo é entender que as coisas de Deus não são coisas lógicas. Não são coisas que a gente pode agora entender e compreender. É você acreditar e lançar a mão de todos os questionamentos, de todas as dúvidas. E confiar que ele sim existiu e foi capaz de fazer essa aproximação. Então, não é por mérito nosso, não é pelo que a gente faz. Eu sou bonzinha, eu sou legal, eu sou filha de Deus por conta disso. Não. A fé é o primeiro passo, a fé em Cristo. Então, outro ponto muito importante nesse 1.1 é entender que essa era a vontade de Deus desde o início. E entender isso nos leva a Romanos 8,17. Eu separei aqui que eu quero ler com vocês. Romanos 8,17, que é um versículo que também o Rômulo sempre fala. Que diz assim...
Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória, né? A passagem que você sempre lê. Se lê uma versão diferente. Eu li em Timóteo, mas é praticamente a mesma coisa. Você se considerado filho não quer dizer que você vai viver as 1000 maravilhas da terra que a terra pode te proporcionar. Porque se Deus não poupou nem o seu filho de passar pelo sofrimento aqui na terra, nós também não seremos poupados. Hoje em dia, nós vemos a igreja buscando subterfúgios para não passar por provações, para não passar por dificuldades, para não passar por perseguições. Quem somos nós para sermos livrados dessas coisas? Se a igreja primitiva passou por tudo isso. E muito pior, né? Nós consideramos que o evangelho que a gente vive aqui no Brasil é um evangelho até light, porque eu posso andar com a minha Bíblia debaixo do braço, eu posso ir à minha igreja, eu posso criar uma igreja do zero e eu não vou ser atacada e perseguida pelo Estado com relação a isso. Eu posso sofrer preconceito, isso é normal, mas não como a igreja primitiva sofreu, de lançar pessoas ali nas arenas para ser comida por leões ou ser crucificadas como os apóstolos. Então, assim, a gente vive um evangelho muito light, né, falando bem a real. E outros países, ainda nesse século, estão vivendo perseguições. Outros em outros países estão vivendo perseguições. Então, a gente acha que é isso. Vai virar filho, vai desfrutar de tudo aqui na Terra. E não. A promessa é para quando vier a vida eterna, não é para agora. Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai passar por provação, a gente vai passar por dificuldades, doenças, mas a ideia aqui é entender, não é espantar os alunos, mas é entender que isso tudo vai passar. Essa terra que a gente vive aqui, seja para coisa boa ou para coisa ruim, vai passar. E a nossa maior alegria é entender que mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, provação, a gente tem um Deus conosco. Essa é a diferença da gente para o ímpio, né? O ímpio passa pelas provações também, passa pelas dificuldades, mas eles se sentem sozinhos. E de fato estão. Do outro lado, nós tem a gente, né? Que vive e recebe e tem o Espírito Santo. Então a gente passa por essas dificuldades, mas crê que é só um processo, é só um tempo, até que Cristo venha nos buscar e a gente passe a desfrutar dessa herança. Tá bom? Muito bom, muito bom. Você falou de algo interessante, que a gente está falando aqui do que nos possibilita realmente a adoção, que é Jesus. E tu me lembrou de uma citação de Lewis interessante, que ele fala assim, é um trilema, é uma ideia apologética, né? Até puxei aqui para não errar, um argumento apologético do cristão que Lewis, né, apresentou. É um trilema. Ou seja, nunca ouviu falar? Não, trilema. Mas é interessante. Tem 3 pontos de Cristo, da pessoa de Cristo, aí como o mundo poderia ver Cristo através da ótica dele quando era Emmanuel, né, Deus ali fisicamente. Aí o trilema seria, primeiro, ou Cristo era um mentiroso. Não, vamos começar pelo louco. Ou ele era louco, que ele acreditava ser o filho de Deus e ele não era, né, mas ele acreditava piamente que era e argumentava, pregava em relação a, de fato, o que ele acreditava ser, mas ele não era, tá bom? Entre muitas aspas aqui. Então, ele era louco, que ele acreditava ser, mas não era. O segundo ponto é que ele poderia ser um mentiroso, que ele não era o filho de Deus, mas ele mentia para dizer que fosse. Sim. Então, esse é o segundo lema, ou seja, ele sabia que não era, mas mesmo assim pregava que era para enganar as pessoas. Ou existe o terceiro ponto, que é o que de fato a gente acredita. Ou de fato ele era o filho de Deus. Então a gente acredita nesse ponto, obviamente, que Cristo é o filho de Deus. Só que esse argumento de Lewis é interessante, que você traz para a ótica daquelas pessoas. Ou viam ele como louco, ou como mentiroso, ou como de fato filho de Deus. Ou seja, se ele não é louco e se ele não é mentiroso, esse homem de fato é o filho de Deus que veio para trazer a redenção da humanidade. Então, assim, eu acho legal esse dilema. Quando você falou, isso voltou na minha cabeça. E o ponto importante é que ele não só falava que ele era o filho de Deus, ele provava. Exatamente. Então é isso que nos faz acreditar e entender. É óbvio que muita coisa a gente não entende, a gente não compreende, mas... E isso é pela fé. Então, assim, é algo que... você não estava lá com Jesus naquele momento, mas pela fé você crê, entendeu? Pelos relatos bíblicos, pelos milagres que ele faz hoje, ele é vivo. E ele continua fazendo hoje na sua vida também. Então, assim, é muito legal esse trilema aí, essa ideia do ou louco ou mentiroso, ou de fato filho de Deus. Ou seja, se as pessoas que achavam que ele era mentiroso estavam perdidas, porque de fato ele era filho de Deus e as pessoas não acreditavam. Ou ele era louco, taxavam ele como louco, ou seja, estavam perdidas também, porque acreditavam que ele era louco, mas ele era de fato filho de Deus. Ou você pode realmente estar numa posição de fato, onde você crê na mensagem, onde você crê nessa palavra e que de fato ele é o Deus encarnado que veio trazer redenção para a humanidade. Então, assim, muito forte. Sobre isso, já ouvi uma coisa parecida, que era assim, eu prefiro... Alguém falou isso, eu não lembro quem.
mas alguém importante. Eu prefiro viver minha vida fazendo um bem, acreditando que Cristo existiu, que Deus existe, e chegar no final não existe nada, do que viver minha vida de qualquer maneira e chegar no final e existir alguma coisa. Então eu prefiro acreditar no Deus, acreditar em Jesus, viver minha vida pregando o amor, pregando a palavra de Deus e chegar lá. Pode ser que não tenha, pode ser no sentido dessas pessoas, que essas pessoas pensam, do que chegar lá e realmente ter e não ter mais jeito. Porque a gente sabe que depois que você morre, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem. Aí tem aquela passagem do rico e de Lázaro, né? Que queriam que voltassem. Avisa meu pai, avisa minha irmã. Não tem mais jeito. Quem tá daqui não passa pra lá, e quem tá de lá não passa pra cá. Então, é exatamente as escolhas que você toma hoje, na sua vida hoje, vai impactar na sua vida eterna. E o que de fato testifica isso? O Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Ou seja, é uma afirmação que é intimamente no seu coração. Sim. Ninguém chegou, Deus não chegou a você e falou, é filho. Meu filho. Não é assim. Mas através da palavra você crê. É o Espírito testifica no seu Espírito. Ou seja, há uma certeza no meu coração que no dia que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir no céu. E ponto final, vou levar isso pro caixão, entendeu? Vou levar isso pra vida eterna. Caixão só corpo físico. Mas aí, ou seja, que certeza é essa? É o Espírito que testifica com o teu Espírito que é isso, gente. E ponto final é fé. O Evangelho não é lógica, ele é fé. Não é. Então, é experiência. Ou seja, é você acreditar. Pô, vamos aprofundar mais um pouquinho. Na escola, do aula de filosofia e sociologia, acho que eu comentei contigo. Que o pessoal, ele fica... tá, da pessoa, tá. Comentou comigo que dava aula, eu sei. Não, que eu comentei sobre essa questão. Na escola, eu dou aula de história, filosofia e sociologia. E aí as pessoas, quando eu falo que eu sou cristã, as pessoas ficam assim, ai, como assim? Você é professor de filosofia e você dá aula de história? Eu falo, gente, isso, o que eu estudo, o que eu dou aula, são pensamentos de pessoas. Aquilo não me afeta em nada, porque a religião, no caso, o evangelho, ele é experiência. Ele é o que você vive no íntimo do profundo com Deus. Então, isso não se explica. O que eu já vivi com Deus, o que eu vivo com Cristo todos os dias e com o Espírito Santo, não é algo racional, não é algo que eu consigo explicar. Eu posso desejar que você viva, mas só com você, com a sua experiência, vai poder entender e compreender. Então, o evangelho é isso, é fé. É você acreditar, é você... E a fé, eu disse, né? É ou você tem ou você não tem. Não vou dizer no tamanho, porque você pode ter uma fé desse tamanho, mas se isso for o suficiente para te mover em relação ao reino, amém. Conforme o passar do relacionamento, você vai melhorar essa fé. Não fique estagnado também numa fé pequena. Vai exercendo sua fé. É muito difícil? É. Mas aí é isso, é o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, assim, entramos nesse ponto e eu acho muito importante falar sobre essa questão. O evangelho é experiência com Deus. Assim como o relacionamento de um filho para com o pai é relacionamento, é intimidade, é experiência. Tá? Tá com a gente também, ó, Luiz Leme Júnior. Tá toda semana aqui com a gente. A paz do Senhor, eu e a minha esposa estamos ligados de Pindamonhangaba. Oh, legal. Toda vez que eu ouço essa cidade, eu lembro do Raul Gil. Raul Gil, comenta aí embaixo, né? O Raul Gil ficava falando, onde que você é, de sua caravana? Uma coisa assim. Aí, não, ou quando ia alguém lá no programa, aí falava Pindamonhangaba. Aí botava as criancinhas pra falar Pindamonhangaba. Não lembra, não? Não. Vamos não assistir a Raul Gil, não. Não era da minha época, de uma mãe. Eu sou mais novo que o Poliana, né? Vamos não assistir a Raul Gil, mas era isso sim. Ele vai confirmar. Luiz, confirma isso, não é o Raul Gil. Ô, Luiz, legal. Deus abençoe você, sua esposa, tá aí ligadinho com a gente. Fazendo a obra juntos. Que legal. É que às vezes a gente tem noção de que uma pessoa tá assistindo, mas pode estar assistindo com mais pessoas, né? É verdade. Isso é bem legal, gente. Poxa, enfim. Que legal ter pegado aí uma terça-feira à noite e estar aqui com a gente. Eu acho muito legal isso, né? Essa proximidade. E pra gente é muito importante vocês estarem comentando aqui. Muito bom. Hoje eu tô falando muito, né? Mas já vou finalizar. Eu acredito que minhas partes não vou falar tanto. Então tá bom. Então vamos lá. 1.2. Eu gostei muito desse tema. Coisa pra caramba. Eu escrevi. Olha aqui, gente. Não, isso é a segunda folha. Aí. Teve a primeira ainda. Olha isso aí. Já falei. Gente, eu só boto algumas frases. Não. Aí na hora eu vou lembrando anoto, e vou falando. Eu não consigo. Eu tenho que escrever. Se eu anotar tudo assim, eu me embora. Sério? Se eu não anotar, eu Pra mim, eu tenho que ser uma frase de gatilho. Aí eu vou. Eu anoto. 1.2. Mas se você adquirir o material, vai estar lá anotado por você. Você só vai estudar o material. É isso aí. Então, 1.2. A adoção é uma bênção de Deus. Na adoção, os redimidos passam a ter uma união espiritual com o Filho de Deus. Paulo descreve a operação de Deus na vida do crente assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para o apóstolo Paulo, aqueles adotados como filho de Deus não podem mais viver no pecado, porque estão mortos para o mundo, sendo agora chamados filhos da promessa. Esse tópico é muito, muito, muito legal. Porque ele bota uma responsabilidade. Porque a adoção, ela requer uma mudança. Porque agora você tem um pai.
Antes você não tinha. Antes você vivia uma vida desregrada, você vivia da sua maneira, mas agora você tem um pai. E ter um pai requer uma responsabilidade. Vai ter uma mudança de comportamento, vai ter uma mudança moral, vai ter uma mudança relacional. Porque além de você ter um pai, isso requer uma mudança, na casa do pai também tem regras. E o não pai é educa. E o pai educa. Né? Então é aquilo, né? Esqueci a frase. Esqueci, porque eu lembro lá, esqueci. Não, tem que anotar. Se eu não anotar, eu não consigo. Mas é isso. A adoção é uma bênção, mas requer uma mudança de comportamento, porque agora você não é mais escravo, agora você é filho. E os filhos precisam de regras, os filhos precisam de ensinamento, os filhos precisam de direção. E muitas das vezes a forma de Deus nos direcionar é nos tolindo, é nos cortando, é tirando coisas da nossa vida. Então, assim, Deus nos corrige, Deus como um pai amoroso nos corrige. Então, nós também devemos aceitar essa correção e também aplicar a correção nos nossos filhos. Às vezes a gente acha que amar é deixar correr solto. Não, amar é justamente corrigir aquele que você ama, para que lá na frente ele não venha ser corrigido por outra pessoa. Então, Deus como pai, ele faz com que a gente tenha uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então, agora não somos mais escravos, nós somos filhos. E ser filho requer uma responsabilidade. Ó, o Luiz botou verdade mesmo. Eu acho que ele botou verdade mesmo porque fala no Raul Gil. Será que é isso? Deve ser. Ou é verdade mesmo, eles estão de fato assistindo juntos, isso é muito importante. Não sei. Não sei, mas é muito botar que tudo foi verdade. Tudo foi verdade. Tudo que a gente falou foi verdade. Agora eu passo pro Rômulo. Passo a palavra, passo a oportunidade. Muito obrigado. Então, nesse mesmo espírito. Vai dando glória aí, irmão. Vai dando glória aí, gente. Glória. Tópico 2. Continuando nessa mesma ideia, a doutrina da adoção. Ele começa falando, não seria exagero afirmar que a doutrina da adoção reflete a profundidade do amor de Deus. A doutrina... Tá, só preciso... E a doutrina... Voltando. A doutrina da adoção, ponto. Não seria exagero afirmar que a doutrina da adoção reflete a profundidade do amor de Deus, uma vez que o Pai adota como filhos aqueles que mereciam o inferno, fazendo deles seus herdeiros. Então, antes da gente ler tudo aqui, é algo interessante. Por isso que eu falei que foi importante a gente comentar na edição passada sobre o amor. Porque você entendendo, tentando compreender um pouco do amor, né, que a gente nunca vai entender na sua magnitude, a gente já falou sobre isso, a gente está muito limitado ainda para entender tudo, compreender todo o amor de Deus e todo o processo que nós temos aqui. A palavra diz que em parte nós cremos, em parte nós profetizamos. Hoje nós estamos num corpo terreno, né, que conflita contra o espírito, então ainda não estamos ainda num corpo glorificado, né, que será de fato condizente ao espírito e você vai poder compreender muitas coisas. Enquanto o seu corpo físico ainda te limita um pouco, e a sua mente também te limita a compreender toda a totalidade de Deus, você compreende aquilo que Deus permitiu que você compreendesse nesse tempo presente. Então, o primeiro ponto foi entender o amor de Deus. E você vai ver que o amor de Deus ele é materializado na pessoa de Cristo. Então, Cristo é o próprio amor. Eu falei sobre isso também nas outras oportunidades, que a gente fala sempre o amor como um atributo de Deus. E de fato é. Só que além dele ser um atributo, Deus é o próprio amor. Assim como Deus também é a própria existência, Deus é a própria realidade. Então, não é que Deus tem as coisas nele. Ele é necessariamente tudo. Então, é só eu gosto de sempre parafrasear isso, porque a gente costuma falar, Deus tem amor. Não, Deus, ele é o próprio amor. Então, é tipo isso. São coisas que tem que entrar no nosso coração, acho que diariamente, né? Todos os dias a gente tem que pensar nisso. Então ele fala que o pai adota como filhos aqueles que mereciam o inferno. Ou seja, como Poliana bem pontuou, nós merecemos o inferno. O homem pecou, o homem deu liberdade ao diabo para atuar, né? Basicamente escolheu ser o Deus da sua própria vida quando comeu do fruto. E mesmo assim, Deus, por amor, ele faz todo esse processo de obra da redenção na pessoa de Cristo. Algo que você falou, que eu costumo falar bastante, mas eu ouvi ultimamente, e a gente vai sempre aprendendo e vai aprimorando. Eu sempre falo que Adão era o primeiro Adão do jardim, e o segundo Adão na pessoa de Cristo. Na verdade, seria mais certo falar, e eu vou tentar corrigir isso agora, que Cristo é o último Adão. Porque quando a gente fala que existe um segundo Adão, pode ser que depois venha o terceiro, venha o quarto, e assim, e aí qual Adão seria de fato o filho unigênito de Deus? Então, assim, existiu o primeiro Adão, e aí existiu o último Adão, a estatura do varão perfeito, que é o próprio Jesus Cristo. Então, vou tentar corrigir um pouco mais isso nas minhas falas, que é importante. Então, ou seja,
Cristo é a materialização do amor de Deus e por meio dele nós temos o caminho da vida eterna. Então, se Poliana falou, como falou no início, não tem como você acreditar em Deus e não acreditar em Cristo. É como se você acreditasse no final do caminho, no alvo, né, onde você tem que caminhar, mas você não tem o caminho, porque Cristo é o próprio caminho. Então, como é que eu vou chegar a um destino, que é o próprio Deus, se eu não tenho um caminho que me leve a esse Deus? Então, Cristo é o único caminho. Não há outro caminho a não ser o caminho de Cristo, ou seja, ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, ele é o caminho. Então, se você não tem ele como caminho, não tem como você chegar a Deus. Você vai rodar igual o povo ali no deserto. 40 anos rodando em 5. 40 anos rodando depois da desobediência. Não, rindo aqui do que eu estou falando. Não é, tô olhando, não, tô pensando aqui, tô rindo. Ou seja, anos e anos rodando em ciclo, porque era para você alcançar algo com mais facilidade, você rodou em ciclo ali, é porque Deus foi misericordioso com o povo, tô falando lá da deserto. Sim. Deus foi misericordioso com o povo para adentrar depois de muito tempo, né? Quando aquela geração passasse. Só que a questão é, nós não temos que chegar, não tem como chegar no alvo se você não entende onde está o caminho. E além de nós termos o caminho, nós temos a persona do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade que nos guia no caminho. Então, ou seja, Cristo é a materialização do amor de Deus, né? E de fato. Então, você crendo em Cristo, ele te dá o direito de ser co-herdeiro. Ele continua aqui, ó, a adoção pela obra redentora de Cristo restaura a relação entre Deus e o ser humano, elevando os crentes à posição de filhos amados e participantes da família de Deus. Então, ou seja, Cristo é o único caminho. A partir desse momento que você crê no Filho e você crê na obra de redenção que ele prestou ali na cruz do Calvário, que ele morreu por mim e por você, isso te dá o direito de ser filhos por adoção. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Tópico 2. 2.1. Adoção, um projeto... Só alguns comentários que o pessoal está comentando sobre o que você está falando, tá? Aqui era da Fátima, mas era com relação ao que eu estava falando. O filho precisa de legado. Glória a Deus que quando você falar, a gente falou, vai dando glória, não sei o quê. Glória a Deus. O Luiz respondeu que era com relação ao Raul Gil, viu? Não tô ficando louca, o Raul Gil realmente fazia isso. E aí o Thiago comentou sobre o que você estava falando. O cristão tem como guia, conselheiro... O cristão tem como guia, conselheiro, amigo, ajudador, Espírito Santo, herança dos cristãos. Foi quando você estava falando. Amém. A nossa maior herança, de fato. E você vê como tem essa ideia sempre da família, né? De Deus não deixar nos desamparados, porque o próprio Cristo fala que deixaria outro consolador. Ou seja, não nos deixaria órfãos. Ou seja, você vê esse cuidado nessa ideia de como nós temos que ter um relacionamento de família, que aqui de fato é o projeto de Deus. Quando Deus cria lá Adão no jardim, era para se relacionar, era para ser família com ele. E ele cria Adão à sua imagem e semelhança. Então você vê que tem sempre essa disposição de Deus de nos achegar, de possibilitar que nós venhamos a nos achegar até ele. Mesmo o homem se distanciando, ele continua permitindo isso. Então, mesmo que nós o abandonemos, tem essa palavra também, Deus ele não nos abandona. Então, a gente vê isso a todo momento. Tanto lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, quanto nos dias atuais, quanto hoje. Você continua vendo Deus se disponibilizando a você. Então ele continua aqui, ó, a adoção é um projeto divino. Paulo explicou aos crentes de Roma que recebemos o espírito de adoção e agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Desse modo, entender a doutrina da adoção é essencial para a compreensão da comunhão que os redimidos desfrutam com o Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma escravos do pecado em servos de Cristo, mas também os torna membros da família de Deus. Então aqui a gente volta com essa ideia das criaturas, né? Ou seja, todos nós somos seres criados por Deus, mas existe um momento em que você transiciona de criatura para filho, e isso é mediante a você crer na obra de salvação de Cristo. Então eu anotei aqui algo que eu queria trazer um pouquinho de tempo, para a gente não deixar essa aula muito longa, né? Já tem 38 minutos. Então vamos lá. Recebemos esse espírito de adoção, né, dado na pessoa de Cristo. Posteriormente, depois, ele sendo assunto aos céus, ele nos deixa um outro consolador, na pessoa do Espírito Santo. Eu botei aqui comunhão com Deus. Agora, necessariamente, você tem novamente essa... Quando a gente usa a palavra religião, né, nós sabemos que a nossa religião é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo. Né? Hoje nós nos denominamos evangélicos porque, obviamente, nós cremos nessa palavra, no Evangelho. O Evangelho é Cristo. Então, a ideia da religião vem da ideia de religar, ou seja, algo estava quebrado, algo tinha uma ruptura, algo estava perdido, e Cristo, na pessoa de Cristo, na sua morte, ele nos religou a Deus novamente. Por isso que o véu é rasgado, e agora você tem livre acesso a Deus, algo que o homem tinha perdido no jardim, porque ele deu liberdade ao diabo, né, de crer ali no que ele estava falando naquele momento, e desejou ser o próprio Deus da sua vida naquele momento.
Quando Cristo morre na cruz do Calvário, novamente Deus nos religa com ele. Cristo nos dá a possibilidade de termos esse acesso direto a Deus novamente, assim como o homem tinha lá no jardim. Então, isso é muito importante. A pessoa de Cristo nos liga de novo a Deus. E através dessa ligação novamente a Deus, quem poderia fazer isso? De fato, o Filho unigênito de Deus. É por isso que João 3,16 fala que... O que ele fala? No início? Porque Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tem que lembrar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu Filho o quê? Um unigênito. Ou seja, o único que de fato tinha herança, o único que de fato tinha a capacidade de reter tudo para si, porque era o único Filho, era Cristo, né? E é Cristo de fato. Só que Deus, a obra... essa parcela da graça na pessoa de Cristo é tão grandiosa que ele não decide guardar só para si. Ele fala, eu tenho algo que era minha herança, é o meu direito, mas eu decido repartir com vocês também. É incompreensível. É incompreensível, porque pensa Quanto mais comigo. irmãos, mais a gente vai dividir. Pois é, pensa comigo. Se eu e Poliana fôssemos irmãos, né? Graças a Deus não somos. Se fôssemos irmãos, né, e aí tivesse uma herança para nós, a primeira coisa que às vezes acontece com a família, você vê isso, é a divisão das famílias. Ou seja, não um quer mais do que o outro, e você vê uma briga. Cristo é diferente, ele tinha tudo para si, mas ele decide nos entregar também, nos fazer coerdeiros, se sacrificar, dizendo que ele nos amou primeiro. Então, que graça maravilhosa é essa, né? Que explicação você tem para mim? Explica isso, compreende isso. Expliquem isso, ateus. Expliquem isso, porque assim... é muito grandioso. Que a gente, às vezes, chega ali num culto de domingo, ouve a palavra, sai cheio e tudo mais, mas se você parar para compreender o evangelho, pega 10 minutos aí da sua vida, só por um momento, né? Terminar essa live aqui, não será, vai pensar nisso agora não. Mas, quando você sair, pensa, em 10 minutinhos, como é que a obra do sacrifício de Cristo na cruz era algo que não favoreceria ele naquele momento em nada, né? E ele mesmo assim faz... por amor a mim e a você, sendo nós ainda pecadores. Morrer por uma pessoa boa, ok, em obediência. Você morrer por uma pessoa boa, tudo bem. Agora você morrer por pessoas pecadoras, que não vão, às vezes, crer, que vão deixar ser criaturas para sempre, nunca vão se tornar filhos. Olha que coisa bizarra é essa. Então, assim, esse é um ponto muito, muito importante. Então, ele nos fez agora parte da família. O único herdeiro que, de fato, era Cristo, nos possibilitou a ser co-herdeiros. E ele pagou um alto preço. Ele pagou o seu próprio sangue. Para nos resgatar, tinha que ser pago um alto preço. E ele pagou a sua vida. Ele entregou a sua vida. Então, eu volto a dizer, se ele entregou a sua vida por nós, porque nós não podemos entregar ou direcionar uma vida inteira por ele, se ele mesmo usou a sua vida em nosso favor? Fica aí o questionamento. 2.2. Adoção por parte essencial do plano de Deus. Eu li tudo? Acho que eu li tudo, né, Dudu? Acho que sim. Acho que sim. Adoção, parte essencial do plano de Deus. É um regozijo saber que nos tornamos filhos amados do Pai Celestial pela fé em Cristo. Temos 15 pessoas assistindo a nossa live. Que é isso? Galera. Como é que fala quando dá pico de audiência? Pico de audiência. O Ibope foi lá em cima. Nos trending spots. O Ibope foi lá em cima, galera. Comenta aí de onde que você é, mesmo que você não fique até o final. Dá uma passadinha, comenta aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul. Será que tem alguém do Rio Grande do Sul aí? Bota aí, só pra gente saber de onde que é você. Comenta aí. Deu pico, a pessoa saiu. Pode elogiar. Pode elogiar. Pode elogiar. Vai lá, Romulo. Então vamos lá, gente. 2.2, já segunda vez que você me desculpa. Você faz isso comigo também? Então eu já tô 2.2. Parte essencial do plano de Deus. É um regozijo. Não, isso quando você não interrompe e fala coisa que nada a ver. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Ao vivo. Quando desligar, eu vou ter que ter uma conversa com ela. Ele me interrompe, fala nada com nada e depois eu tenho que voltar. Mas, desculpa. Nada com nada? Você faz isso. Caraca, nada com nada. Vai lá. Não, guardei isso daí. Vou guardar. Guarda não, deixa eu entrar no Olha aí logo mais uma... O prefeito do Tiago, ele botou aleluia, membros da família de Deus, foi quando você estava falando sobre essa grande família, né? E o Juarez, ele botou, sou de Goianira, Goiás, ó, tá pertinho da Fátima. Fátima, eu acho, né, que é perto, né, gente? É perto. Goiânia é grande? Deve ser. Deve ser. Não, ele é de Goiás. No caso, ele é de Fátima é de Goiânia e ele é de Goianira. Então, aí, comenta aí se é perto. Não sei se é perto, não. Geralmente, tem muita gente de São Paulo. O maior público do nosso canal é de São Paulo. Mas aí eu não sei. Tá? 2.2. Vamos lá. Você falou pra mim. Adoção
parte essencial do plano de Deus. É um regozijo de saber que nos tornamos filhos amados de Deus, do Pai Celestial, pela fé em Cristo. A todos que recebem Jesus, ele dá o poder de serem feitos filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mediante Cristo, somos adotados por Deus, assumindo a posição de filhos autênticos e herdeiros do reino. Então, essa ideia aqui do final, né? Filhos autênticos. De fato, você entender que você tem uma herança. Né? Você foi colocado ali, não era o seu direito, mas Deus deu isso para você. E agora, a partir do momento que você se torna filho, você tem esse direito também, né? Que foi te dado através da graça. Não foi te dado por meritocracia. É graça, gente. Isso aqui tudo é graça. Então ele finaliza falando sobre herdeiros do reino. Então aqui ele fala que, né, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É basicamente a passagem que a gente entende lá em Nicodemos, que a gente já falou outras vezes aqui. Ou seja, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou de fato assumir essa minha posição de filho? É crendo em Cristo Jesus. E como é que eu creio nessa mensagem? É nascendo de novo. Voltando para a barriga da minha mãe? Não. Mais fácil do que isso. É de fato nascendo do Espírito. É uma conversão genuína, o Espírito Santo ministra no seu coração de que de fato você sozinho você merecia a perdição, você iria para um caminho tortuoso, mas Deus, através de sua graça, te deu Cristo. E a partir do momento que você crê em Cristo, você se torna filho. Então, basicamente, o que? É voltar para a barriga da minha mãe? Não. É de fato nascer de novo do Espírito. Há uma nova vida, há uma regeneração para a minha vida, há uma conversão dos meus maus caminhos e há um novo direcionamento para a minha vida, onde eu não andava no caminho de Deus, que era na pessoa de Cristo, e agora eu entendo o caminho. Meus olhos foram abertos para o caminho e agora eu consigo enxergar na pessoa de Cristo. Então, é isso, para não englobar muito, porque senão vai ficar muito grande. Não, mas se quiser falar, pode falar. Não, pontuei acho que tudo, deixa eu ver. Pela fé em Cristo, eu falaria um pouquinho também de Efésios 2:8, que, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé, não é algo que vem de você, não, pode falar. Senão eu vou falar muito. Que não é algo que vem de você, é algo que foi dado através da pessoa de Cristo, e você precisa crer através da fé. Não é lógica, é fé. A gente tenta atrelar, às vezes, a tudo a gente quer ver e quer uma explicação para as coisas. E não, as coisas de Deus não tem lógica. Você precisa crer através da fé. E, para isso, você precisa plantar e ir regando a sua fé todos os dias, para que, de fato, ela venha brotar, germinar e crescer, e você possa crer na mensagem todos os dias. Amém. Amém, é isso. A Fátima botou pertinho. O Guaranira é pertinho de Goiás. Aí, legal. E o Ademir, ele falou que é de... uma célula boa semente. E o Ademir, ele falou que ele é de Altamira. Agora, onde que fica Altamira, Ademir? Será que é Goiás? Aldemir. Comenta aí pra gente, onde que fica Altamira. Vamos fazer um bolão. Eu acho que é São Paulo. Eu acho que é um. Olha, se você é Baixa Mira. eu acho que é São Paulo. O que você acha que é? Altamira? É. Ceará. Tá. Então, Ademir, comenta. Aldemir, mas para ele botar só Altamira, é porque ela é de Goiânia também. Vamos. Ele ia pelo menos botar. Gerilza, ela é de Guarulhos, São Paulo. Eu falei, São Paulo tem... Pega ela aí. São Paulo tem muita gente que nos acompanha. Ó, a Fátima botou, pensa ser do Pará. Então tá mais perto do que você falou. Mas vamos esperar para ver o Aldemir, onde que fica Altamira. A gente já confundiu todos os nomes aqui. Vamos lá. Tópico 3 pra gente fechar. Já deu tadinha. Mas Bela vai falar o tópico 3. Vai, Bela, tópico 3. Ela é nossa filha de adoção, Pet. Adotada, Pet. Acho que é Pará. Então... Não, ninguém disse. Ele falou que acha que é Pará, o Thiago. Não, o Thiago é. 2 botaram Pará. Eu acho que é São Paulo. Será que é São Paulo? Mas não quem é de São Paulo saberia que é de São Paulo, né? Não sei. Vamos lá. Tópico 3. Vamos lá ficar de olho no chat. Para assim que o Aldemir corresponder aí e falar aí. Igual aqueles repórter que fica, tadinha. Pará, acertaram. Vamos sortear um livro entre os dois, ó. Fátima e Thiago, que acertaram. Mandar um livro pros dois. Do nada. É isso. Então vamos lá, gente. Tópico 3. Vocês perderam o foco. Vamos lá, tópico 3. A bênção que vem do céu. Esse tópico também achei sensacional. Antes da criação do mundo, Deus, segundo a sua vontade, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui tem um ponto teológico que a gente não vai entrar, que é sobre a predestinação. A gente não vai entrar nisso, porque é um tópico polêmico, mas que não compete a gente. Essa adoção implica um vínculo pessoal com Deus, o Abba, refletindo proximidade e confiança aos filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito
Pelo Espírito. E é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o que o Romulo disse lá no início. Então, ponto importante. Nesse tópico 3. Esse tópico 3, a introdução do tópico 3, está falando diretamente sobre o vínculo com o pai. E aqui eu traria uma conversa muito importante com os jovens. Eu não sei como é que é esse índice em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos um índice muito grande de jovens que não têm pai. Não têm pai no sentido de que foram abandonados pelos pais. Então eu traria uma conversa no sentido de que não deixe, falar para eles, né? Não deixe que a sua relação com seu pai terreno interfira na sua relação com Deus. Porque muita gente não consegue confiar em Deus como um pai, porque a sua relação terrena com seu pai é uma relação muito conturbada. É uma relação de que o pai abandonou, de que o pai é agressivo, é um pai que pune, é um pai que abandona. Então, assim, muitas das vezes isso faz com que você não tenha fé, com que você não acredite que Deus é um bom pai. Então, não deixe, fala com eles, não deixe que essa relação conturbada que você tem com seu pai terreno impacte com a sua relação com Deus. Eu e o Rômulo, graças a Deus, eu tenho um pai que é um pai incrível, é um pai presente, é um pai amoroso, é um pai que sempre esteve comigo. O Rômulo também da mesma forma. Então, para a gente acreditar que Deus é um bom pai, é muito fácil, porque a relação ela acaba se espelhando. Agora, quando você tem um pai que é agressivo, que te bate, que te abandona, ou que você nunca nem conheceu, isso acaba estremecendo. Então, a ideia é você mostrar para os seus alunos que mesmo que o pai terreno que eles tenham não seja um pai bom, não seja um pai presente, nós temos um pai que nos adotou, que escolheu nos adotar, que escolheu nos salvar e que nos escolheu. Então, assim, eu traria esse ponto de reflexão. Não sei como é que é esse índice em outros estados, mas aqui no Janeiro isso é algo, assim, absurdamente grande. Muitos jovens sofrem disso e eu traria esse ponto. Acho que é muito importante falar sobre isso. Amém, amém. 3.1. Agora eu vou aprofundar. Tá. Não, finalizar. 3.1, eu vou aprofundar rapidamente essa parte do pai. Não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. A obra da salvação nos possibilitou ser adotados como filho de Deus. Lógico, logo, cordeiros com Cristo. Quando aceitamos Jesus como Salvador, por sua imensa misericórdia, Deus nos liberta do espírito da escravidão e nos oferece o espírito de adoção. Agora, fazemos parte da família de Deus, mas a todos a quanto receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Nesse tópico, eu falaria sobre um dos pontos mais importantes dessa aula. É que Deus, como Pai, ele vem para nos dar uma escolha. O Roman falou uma coisa com a mãe dele essa semana, muito íntima e muito interessante, que eu estou refletindo até agora, que é sobre a questão da escolha. Não existe amor sem escolha, né? O amor que ele não tem escolha, ele não é amor, é uma obrigação. E a partir do momento que você escolhe amar, que você escolhe estar, aí sim é uma escolha. Então, assim, o Pai, Deus, ele vem para nos dar uma escolha. Ou você pode vir se tornar filho, crer em mim, se tornar filho, ou você pode viver a sua vida de iniquidade. Óbvio, você vai sofrer as consequências daquilo, mas eu te dou uma escolha. Agora você não é mais escravo. O escravo não tem escolha. Ah, hoje eu quero ser livre, amanhã eu não quero. Hoje eu quero comer isso, amanhã não. O escravo, ele não tem escolha. Então, a partir do momento que Cristo paga compra a nossa liberdade, a liberdade ela vem justamente com a questão da escolha, com a responsabilidade da escolha. E é nisso que o amor de Deus se prova, porque Deus é bom bastante, é amoroso bastante de entender a nossa escolha e de compreender e de respeitar. Não, essa pessoa não quer, tudo bem. Então, o amor sem escolha não é escolha. Então, quando Cristo vem, ele nos possibilita, Cristo, através, né, do plano de salvação proporcionado por Deus, nos dá uma escolha. Então, a escolha sem amor sem escolha é uma obrigação. E que a gente vem estar na igreja não por obrigação. Ah, eu canto por obrigação, eu prego por obrigação, e é isso aí. Não, você não é mais escravo, você tem escolha. Você se move em gratidão. Você se move por amor a esse Deus que fez esse plano, que criou esse plano, e hoje nós temos a possibilidade de fazer parte disso tudo. Então, o que falta no nosso meio é tirar esse pensamento de escravo, tirar esse pensamento de obrigação, esse pensamento, não tem escolha. Tô aqui cantando porque senão eu vou pro inferno, né? Tô aqui cantando porque senão Deus vai botar eu no leito. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É sobre a ideia de que você tem escolha. E se você escolheu estar na igreja, se você escolheu servir a esse Deus, que você venha fazer da melhor forma possível. Amém. Muito bom, muito bom. 3.2, finalizar. A paternidade divina. Deus nos oferece sua paternidade por adoção, mas nos ama como filhos legítimos. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo-Poderoso, lá em 2 Coríntios. Assim, ser parte da família de Deus é uma bênção que nos possibilita o convívio com os irmãos, para glorificarmos a Cristo em concordância. A paternidade de Deus se revela no amor incondicional com que ele oferece aos seus filhos adotivos sua herança eterna. Então, algo que me fez refletir agora nesse finalzinho é, primeiro, que assim também como nós fomos escolhidos, né, fomos adotados, outros também foram. Então, é muito importante uma vida de igreja, né? Não necessariamente entendendo que a igreja nos salva, porque a igreja é feita por de pessoas, né? Mas existe um dono da igreja, existe alguém que coordena, que direciona, e a adoração e a glorificação vem justamente nessa concordância, onde nós nos reunimos filhos, os filhos se reúnem para prestar culto ao Pai, o Todo-Poderoso. Então isso para mim é muito importante. E eu pensei aqui, né, no finalzinho, a gente falou um pouco sobre herança, né? Eu falei sobre como se nós dois fôssemos irmãos e nós tivéssemos recebido uma herança e as famílias se dividem e tudo mais. Mas eu pensa em algo aqui. Se você fosse filho, talvez, de um grande milionário e tudo mais, e ele viesse a morrer, e você tivesse uma herança, né? E a sua herança fosse gigantesca, né? E isso, comparado talvez às coisas aqui no mundo, vai te dar a oportunidade de comprar e vender, um poder de aquisição, um poder aquisitivo muito grande. Com Deus é diferente. É algo extremamente difícil até mesmo de compreender. Porque se ser herdeiro de uma pessoa rica aqui na Terra, onde ela vai te proporcionar uma herança terrena, imagina ser herdeiros de Deus, que vai nos possibilitar e vai nos dar algo que é extremamente espiritual. É uma herança muito maior do que qualquer coisa que você poderia provar aqui na Terra. Então, ou seja, é uma herança que nem a traça nem a ferrugem vai consumir, mas é uma herança que vai pendurar e vai virar e vai estar até a nossa vida eterna. Ou seja, é uma herança que nem a nossa morte vai ser capaz de abonar, mas é o que a gente vai desfrutar para toda a eternidade. Então imagina, se ser herdeiro de uma pessoa rica aqui na Terra já é algo importante, quanto mais ser herdeiro de nosso Pai Celestial que está no céu e que está preparando uma morada para nós. E esse Pai, diferente de um pai terreno, por algum momento, né, fisicamente, que morre, esse Deus ele nunca vai morrer. E esse Deus, na verdade, ele nunca foi criado, porque ele sempre existiu. Então imagina ser herdeiros de um Deus que é todo-poderoso, que retém todo o poder, toda a sabedoria, toda a magnitude, tudo em suas mãos. Isso é muito grande. E isso é muito forte. Algo que não está aqui no contexto, mas quando você falou, não quero deixar de falar, nesses minutinhos no final, é que essa semana, acho que foi antes de você ir para a aula, você estava vendo um vídeo de uma menina que tinha sido adotada, ou foi depois, não sei. Ela começou a falar que ela não teve uma boa experiência. A família que adotou ela não teve uma boa experiência. Ela não teve uma boa experiência com essa família, porque a mãe necessariamente maltratava ela e tudo mais. Então, enfim, né? Diferente de uma adoção terrena, como a Poliana pontua aqui, que dá para fazer um paralelo muito importante, que alguém vai e te escolhe, né? E você, a partir do momento que você é escolhido por aquela pessoa, você vai estar em convivência, depois você vai dizer se você quer realmente conviver com aquela família ou não. Com Deus também não é diferente. Deus ele nos escolheu, mas existe também um posicionamento nosso e de fato desejar esse Deus. Ou seja, assim como na adoção terrena, que tem esses dois paralelos, onde a família te escolhe e depois você escolhe realmente ela, confirmando que você quer viver com ela, assim também é com Deus. Deus ele nos escolheu a todos nós. Na verdade, a salvação é para todos, não é para um só. Então, a partir do momento que você crê na salvação e você verifica dessa salvação e você decide viver por ela, você está correspondendo ao que Deus já fez por você. Então, desmistificando, Deus fez por você, Deus te escolheu, só que é necessário algo da sua parte também. Você precisa escolher Ele. E quando você escolhe Ele, você acredita crer na crucificação de Cristo. E você acredita nessa herança que foi deixada para você. Então, você deixou de ser criatura e você passou a ser filhos de Deus. E algo a mais, Deus é um Deus, um Pai, que nunca vai te decepcionar, porque mesmo nós não sendo eles nos legitima como filhos, mas mesmo a gente sendo filho por adoção, nós temos o mesmo direito, porque Cristo fez isso por nós. Então, enfim, Deus é um Deus que nunca vai te decepcionar. Pode ser o pai, a sua mãe, sua família, seus amigos, sua parentela, sua igreja, os seus líderes podem te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Então a régua de Deus é muito alta. Tudo que você puder fazer e desejar esse Deus, ele vai cumprir segundo a sua boa vontade na sua vida. Então é isso. Amém.
É isso. Conclusão. Hoje você vai orar, né? Então, deixa eu ler. A doutrina da adoção nos revela que, ao aceitar Jesus, somos adotados pelo Pai em seu grande amor. Na Bíblia, conhecemos a natureza da união que a obra de Cristo na cruz nos proporcionou, fazendo com que esse processo de adoção seja possível. Agora, nós nos tornamos membros da família de Deus, herdeiro de todas as coisas, juntamente com Jesus. E aqui vou recuperar o comentário do Tiago. Ó. Aleluia, membros da família de Deus. Amém, é isso. Verdade. Motivo de oração? Oremos para que mais pessoas sejam feitas filhas de Deus pela fé em Cristo. Amém. Bondoso Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos por essa lição, Pai amado, que foi rica e abundante em nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, que é rica, que é eficaz, que nos transforma, que nos molda, nos remonta, nos destrói, reconstrói. Tua palavra é maravilhosa sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa revelação perfeita que é a sua palavra. Então, Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, que nos capacite cada vez mais a entendermos a posição de filhos, e filho que é filho procura mais filhos sobre a face da terra. Então, que essa palavra que esteja em nosso coração, que nós viemos a fazer com que alcance outros corações também, que mais pessoas possam conhecer da tua rica e poderosa palavra, crer no sacrifício de Cristo e por intermédio dessa palavra, não porque por meritocracia nossa de pregar, mas pelo teu Espírito Santo que convence a pessoa do seu pecado, que eles possam desejar se tornarem filhos e filhas do Senhor. E na fé em Cristo Jesus, porque tu és o nosso único caminho, tu és a verdade, tu és a vida, e tu és aquele quem vai nos levar para a vida eterna. Então, muito obrigado por tudo, que mais pessoas possam conhecer através da nossa vida, seja verbalmente, seja através de ações, que as pessoas possam ver Cristo em nós e desejar fazer parte dessa família também. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Ó, Luiz Leme botou: amém, Deus abençoe vocês pela ótima aula. Muito obrigado pelo carinho. Glória Ele tá sempre aqui com a gente comentando, seja na live ou no vídeo. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Juarez botou amém, Fátima botou amém. Isso nos incentiva a gravar toda semana. Então, ficou emocionado? Tá com o olhinho vermelho, é isso, gente. Tá com o olhinho vermelho. Tô emocionado. Tá bom, né? É isso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Gente, essa semana a gente vai bater 50 mil, eu espero. Então, vê aqui embaixo se você é inscrito, às vezes você não é. Então, vai lá, olha aqui. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Nos siga nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barros. Joga a hashtag aí. Mas assim, pastor faz churrasco de 50 mil. Churrasquinho de 50 mil. Hashtag churrasquinho de 50 mil. Hashtag aí a gente vai postar foto lá no Instagram. Se pode... É isso, ó. Tiago também botou. Tiago, muito obrigado por ficar aqui conosco, comentar. Sua esposa também. Era ele que tava com a esposa, né? Ou não? Ai, não sei. Passou tanta gente aqui. Não, era o Luiz. Não, era o Luiz, mas na foto parece que é ele e a esposa. Então, amém. Deus abençoe vocês também. Um beijo. Abençoe, Thiago. Esteja sempre com a gente aí. E amém. Deus abençoe. Um beijo, até a próxima aula. Tchau.